Existe algo que está começando a ser um pouco incômodo nos meios de entretenimento como a animação, é essa presença tão constante do politicamente correto e de coisas aparentemente progressistas. Eu não vou mentir, eu esperava por isso, mas eu tô a fim de argumentar hoje, então esse vai ser o vídeo. Se contentem. Eu vou tentar ser o mais educado possível e vou tentar ser bem imparcial para não ofender ninguém, mesmo sabendo que alguém vai terminar ofendido com esse vídeo. Então, para começar isso com o pé direito, primeiro nós temos que ver a definição do politicamente correto. Politicamente correto. Descrição ou adjetivo politicamente correto é usado para descrever a evitação de linguagem ou ações que são vistas como excludentes, que marginalizam ou insultam grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por sexo ou raça. Objetivamente, a ideia do politicamente correto não é ruim. É basicamente a ideia da inclusão social. A ideia de que todos os grupos merecem ser representados de maneira digna, sejam homens, mulheres, homossexuais e etc. Existem casos onde os criadores mais atuais de séries conseguem criar personagens que tenham essa ideia de representar esses grupos, colocar eles na história de uma maneira bastante orgânica, que não se sente forçada, e conseguem integrar tais personagens na história de uma maneira que não se sente forçada. O caso mais claro e um dos mais recentes é a Garnet. Claramente ela representa uma relação LGBT, não importa o quanto a Rebecca diga que as gens não têm gênero, a Ruby e a Safira representam uma relação LGBT. São dois gens que se amam muito e tem bastante background na relação delas. O episódio que mostrou o passado da Ruby e a Safira foi um dos mais interessantes na série como um todo. E tá aí, ela tem um fundo, ela tem um motivo para estar lá e pode sim ser uma propaganda, mas é uma propaganda, mas ao mesmo tempo é um personagem que é muito querido e que termina sendo muito bom. O problema no geral e o que chega a ser mais irritante é a maneira como a internet reage a isso, que pode fazer você ver a Garnet de uma maneira um pouco negativa, mas não é nada que arruine o personagem. O verdadeiro problema é quando essas minorias estão incluídas, mas são coisas que estão ali só por estar e que acabam não contribuindo para a história e não dando em nada e consequentemente não sendo interessantes. Por exemplo, como no mundo de Greg, você tem o casal interracial, você tem o casal gay de lésbicas, que não parece ser uma relação lésbica, mas o público toma como uma relação lésbica. Você tem o protagonista negro, que foi coisa que já fizeram antes, mas olha pra ele é negro, então nós estamos sendo diversos, e mais um monte de minorias que são personagens figurantes que não têm a menor importância e nem tem fala. No caso do mundo de Greg, os produtores e o criador da série parecem ter uma obsessão com ser inclusivos e politicamente corretos, incluindo personagens que fazem parte de minorias, mas que ao mesmo tempo não têm importância nenhuma. É como se os programas e as séries de hoje precisassem ter algum personagem de alguma minoria para serem destacáveis. E bem, não tem nada de mal em incluir um personagem que faça parte de uma minoria, mas pelo menos usa isso para alguma coisa. Não é como se fosse flanderizar o personagem antes mesmo de criar ele direito. Mas é exatamente isso que acontece. Fazem com que ele só tenha essa única característica, ou aparente única característica destacável, e dão a tais personagens papéis menores, fazendo com que eles apareçam pouco. Isso sem falar no caso do Shun Mulher do novo Cavaleiros do Zodíaco. Netflix poderia ter pensado em outra coisa, mas escolheram o caminho mais fácil.
Cartoon Network, eu não acho que as minorias vão se sentir representadas, pelo menos não direito, e eu não acho que vai conseguir enviar a mensagem de inclusão social direito, ainda mais considerando que o Mundo de Greg é uma das séries mais esquecíveis do Cartoon Network. Sério, é uma série muito esquecível, pode ser divertido, mas é uma coisa um pouco limitada e serve para passar o tempo. Basicamente é uma série de segunda divisão. No final das contas, é assim que terminam duas das tentativas mais recentes de inclusão social dentro de uma animação. Ou são personagens sem muita importância e sem praticamente tempo nenhum no programa, que não acrescentam nada e só estão lá por estar. Ou são personagens que podem até ter tentado representar uma minoria, mas terminam sendo uma versão exagerada e caricata daquele grupo, que pode ofender mais do que qualquer outra coisa. O politicamente correto nesse sentido não funciona. Você tem que saber como e quando incluir um personagem para não fazer o personagem se sentir uma coisa unidimensional, porque ele vai terminar sendo uma coisa unidimensional. A única coisa que vai caracterizar aquele personagem é ser parte daquela minoria, e às vezes ele vai ofender o espectador que é a favor do politicamente correto ou que é parte daquela minoria, antes de fazer com que tal espectador simpatize. Mas o caso que eu mais queria comentar e o mais polêmico desse momento, pelo menos, é o caso de High Garden Spice. Aposto que vocês nunca ouviram falar dessa série, né? Ou melhor, desse projeto que basicamente nasceu morto pelo tiro no pé que a equipe envolvida deu. Basicamente é uma série original de Crunchyroll, que é uma plataforma dedicada a transmitir anime, legendar anime em inglês e às vezes faz alguma dublagem de anime por aí. Basicamente decidiram lançar sua primeira série original, High Garden Spice, e no trailer, que era para ser um trailer, mas na verdade é um making of, basicamente não mostram nada, absolutamente nada animado, e o pessoal envolvido nessa série, que é basicamente um grupo muito diverso, que é formado só por mulheres brancas, diz que é uma série muito diversa e emocionante, onde o criador não dá nada além de um pequeno resumo da sinopse, explicando que a série se trata de um grupo de garotas que tentam melhorar suas habilidades com a magia e com a espada na academia High Garden, que é basicamente uma escola de mágica, que é uma aventura muito emocionante em que você conhece os personagens que defendem o mundo de um mal desconhecido, em que cada uma vai desenvolvendo, vai tendo a sua jornada emocional e mais coisas assim. Eu não sei se isso é exatamente falta de ética, mas tirando as partes em que elas ficaram alimentando o ego dizendo que era um estúdio inclusivo, quando mesmo jogando no próprio jogo dão um tiro no pé sumamente épico, basicamente violaram a primeira regra da narrativa cinematográfica e a primeira regra que envolve saber como contar uma história. Sem falar que também esqueceram o conceito de um trailer quando não mostraram absolutamente nada animado. A ideia de um trailer e a ideia de contar uma história de maneira dinâmica sem fazer a audiência de estúpida é através da exposição, mostrando os personagens, mostrando as animações, mostrando as cenas, mostrando um pouco desse mundo para que a audiência fique curiosa e talvez pense em ver o produto, em ver a série, coisa que eles não fizeram. Eles só mostraram alguns desenhos que dizem que é estilo anime, mas não é estilo anime, porque
tem muito do estilo Calar, você só tem aqueles toquezinhos de anime nos olhos. E basicamente eles usam o fato de ser uma minoria como uma justificativa, como um argumento para dizer que o produto deles vai ser bom. Então, recapitulando o resultado de todos os casos que vimos até agora, podemos ver que o politicamente correto pode ofender em excesso, caricaturizando um determinado grupo. Pode não servir para muita coisa se os criadores não dão muito destaque para isso e só colocam lá porque sim. Junto ao ego pode destruir um projeto que nem sequer começou, como foi o caso de Highgarden Spice. E o que torna o politicamente correto tóxico, além de tudo que eu já comentei aqui, é quando você mistura sua vontade de defender uma causa com o ódio. Talvez ódio não seja a palavra certa, mas é o que mais tem pela internet, então o ódio é uma boa palavra para isso. Um caso onde o politicamente correto é misturado com bastante ódio e é usado de maneira tóxica é o caso de Sammy 070. Foi um caso em que ela simplesmente desenhou a ametista magra e toda a comunidade de fãs do Steven Universo criticou ela porque a ametista é gorda e ela tem que ser gorda, não pode desenhar ela magra, mesmo que reclamar disso seja contra a liberdade de expressão que esses grupos tanto defendem junto com a ideia da diversidade. Não é como se a pessoa como artista tivesse a liberdade para desenhar o que ela quisesse do jeito que ela quisesse e basicamente isso termina quase que em suicídio. E, bem, tudo que eu posso dizer agora é que o politicamente correto em si não tem nada de ruim. O ruim são as pessoas se deixando influenciar por esses movimentos que acabam perdendo todo o significado quando são influenciados pelo ego e principalmente pelo ódio, e que essas emoções influenciem mais do que a vontade de criar alguma mudança a partir desse movimento. É aí que o politicamente correto se torna uma coisa tóxica e uma coisa até desprezível em casos extremos. Enfim, isso é tudo que eu tinha para dizer hoje. Tá bom por hoje, o vídeo terminou, é isso aí. Lucas desligando, até o próximo vídeo. Se cuidem!